Vamos iniciar aqui então o nosso estudo sobre vetores. Primeiramente vamos criar aqui um novo projeto, .NET New Console, e o nome do projeto que eu vou chamar de vetores. Bom, com isso a gente vai criar um projeto especificamente para aprendermos o máximo possível sobre vetores. Então, uma vez criado o projeto, eu vou entrar no diretório, cd, nome do diretório que eu acabei de criar. E aqui dentro então eu vou chamar o meu Visual Studio Code. Vou abrir aqui o nosso Program CS, que é a porta de entrada da aplicação, do nosso projeto, e vamos iniciar nossos estudos. Eu vou usar a notação de classe, using system. A gente sempre está afinado aqui com a orientação a objetos, porque no futuro a gente vai só trabalhar mesmo com orientação a objetos. E aqui eu vou dar um namespace. Esse namespace vai ser o mesmo nome aí do meu projeto. E vou criar a classe, essa classe com o mesmo nome também, vetores. E eu vou criar dentro dessa classe public void main string args. Pronto, gente, isso aqui é só o esqueleto de uma classe, né? Então a gente já sabe que nesse momento aqui a gente não está preocupado muito. Deixa eu só tirar esse parênteses aqui. Então nesse momento a gente não está muito preocupado. E aqui. Então nesse momento a gente não está muito preocupado em fixar essa estrutura aqui. Na verdade eu preciso que vocês se acostumem, mas nós teremos aula específica na orientação a objetos. É só para a gente se acostumar com essa estrutura, tá? E aqui dentro eu vou desenvolver, aqui dentro do main mesmo, eu vou desenvolver os nossos estudos sobre vetores. Um vetor é um conjunto de dados de um mesmo tipo. Então, se eu quero armazenar 4 valores dentro de uma variável que aponta para uma estrutura de vetor, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar e, primeira mão, preciso saber qual tipo de dados que eu quero armazenar naquele vetor. Então, supondo que eu queira armazenar inteiros, então eu vou criar uma variável, de inteiros, chamado, eu vou dar um nome qualquer, de vetor inteiros. Lembrando que isso aqui é só didático, tá? Porque no futuro a gente tem que criar o nome que seja, que o próprio nome, né? O próprio nome já remete ao que você deseja armazenar, tá? Então a gente tem que sempre usar essa conotação, dar nomes às variáveis significativos, para que você, olhando para a variável, sabe do que se trata aquilo ali. Mas nesse momento aqui a minha preocupação é só mostrar para que serve o vetor. Então eu vou instanciar o vetor. Uma característica importante de um vetor é, no momento da declaração, eu já informar quantos elementos eu quero ter naquele vetor. Então, um vetor é um conjunto de dados de um mesmo tipo.
e na definição, na declaração do vetor, eu já falo aqui para ele a quantidade de elementos que conterá esse vetor. Então, supondo que eu quero um vetor com 4 elementos. Pronto, está declarado aqui um vetor de 4 elementos. Eu pedi aqui para o meu programa selecionar ou reservar um espaço na memória. Ele vai solicitar ao sistema operacional para selecionar um espaço na memória para eu armazenar 4 inteiros. Vamos supor que eu queira também um outro vetor onde eu vou armazenar 4 strings. Então eu vou criar um vetor de strings. Lembrando então que um vetor é um tipo que armazena valores de um mesmo tipo. Então eu vou ter que criar aqui instanciar aqui 4 posições também para este vetor. E vamos supor aqui que eu queira ver o que tem dentro desse vetor. Vamos ver que logo ao iniciar ou declarar esse vetor, automaticamente, se ele é inteiro, ele vai atribuir zeros. Se ele é uma string, vai atribuir uma string vazia. Se ele fosse um bool, ele vai atribuir um false. Se ele for um float, também vai colocar lá 0, float double 0. Se fosse um char, ele atribuiria também uma string ou um caractere vazio qualquer. Então, nesse caso aqui, eu vou percorrer esse vetor com o nosso bom e velho for. Então, eu vou dizer aqui que o meu for é uma variável com o nome i, iniciando de 0 até, por exemplo, eu vou percorrer o vetor de inteiros aqui, ó. Vetor de inteiros. E aí eu vou falar assim, ó, até que o i seja menor, até que o i, né, ou enquanto, né, o i for menor que o tamanho do vetor. E a cada iteração ele vai incrementar esse vetor, incrementar esse índice, esse i, né? E agora sim eu vou pedir para ele exibir o conteúdo do vetor. Repare que eu ainda não atribuí nada a esse vetor, não atribuí nenhum valor aos elementos do vetor. Então, nesse caso aqui, eu vou simplesmente pedir para que ele mostre aqui o índice, né? O índice e o valor que está no índice. Para eu acessar um elemento de um vetor, eu tenho que informar o seu índice. Índice do vetor é a posição que o elemento ocupa dentro daquele vetor. Então, por exemplo, o índice 0, ele ocupa a posição 0 do vetor. Então, um vetor que tem 4 elementos, ele tem 4 posições e o índice começa do 0 até o 3. Porque de 0 a 3 vão dar 4 elementos. Então, terão 4 elementos. Então, nesse caso, para eu acessar a posição do vetor através do seu índice, ou a mostrar o valor daquele elemento do vetor naquele índice, eu vou pegar o nome do vetor e vou informar aqui, ó, por colchetes, eu vou informar aqui qual é o índice. Nesse caso aqui, ó, com essa string formatada, ele vai mostrar, eu vou pedir para ele mostrar a posição e logo em seguida ele vai mostrar para mim
o valor que está naquela posição. Vamos ver o que tem nesse vetor. Um outro detalhe, que nessa linha 11, né, eu tenho que especificar o nome do vetor, fetch strings, por exemplo. Então, é o vetor de string. Então, estou criando aqui uma variável que vai apontar para um vetor de strings que tem 4 elementos, que tem a capacidade de armazenar até 4 valores do tipo string. Muito bem, vamos ver o que acontece aqui. E lembrando que aqui eu também tenho que colocar interpolado, né? Porque eu preciso saber o valor aqui. Então, muito bem, agora sim minha string está formatada para eu exibir o valor. E agora eu vou mandar executar esse programa e vamos ver o que ele armazena nesse momento aqui do vetor. Então, .NET Run. .NET Run, então, ele vai mostrar para mim os valores, né, contidos aí nos elementos do vetor, inicialmente vetor inteiros. Está compilando. Muito bem. Só que aqui eu não salvei, né? Então agora, quando eu rodar .NET, ele vai então exibir para mim os valores contidos nos elementos dos vetores. O programa não contém um método main static, porque aqui tem que colocar public static void main. Agora sim, vou salvar, limpar a tela. É bom que eu mostre esses erros para a gente entender, né? Toda vez que tiver um erro é bom a gente mostrar esse erro para a gente se acostumar com os erros que nós poderemos cometer enquanto está programando, né? Isso é muito legal. E aí, agora sim eu vou deixa eu colocar isso para baixo aqui. Agora sim, a indentação é muito importante, vou estar sempre cobrando isso aqui. Agora sim eu vou colocar o .NET, vou rodar o .NET Run. E aí a gente vai ver o que tem dentro dos elementos do vetor, quais são os valores. Então, pelo que nós vimos aqui, ele está armazenando valor 0. Como eu falei, se eu declaro um vetor que é do tipo inteiro, vai armazenar valores do tipo inteiro. Se eu não especificar nada ao vetor, ele vai mostrar 0. Para eu atribuir valores aos elementos do vetor, eu vou usar o nome do vetor, a posição ou índice, né, daquele vetor, e vou então colocar um valor nele. Então eu vou botar aqui 50. Então eu estou atribuindo o valor 50 ao índice 0 do vetor. Índice 0 do vetor é o primeiro elemento do vetor, tá? Então o valor adicionado ao elemento 0 do vetor, ou o primeiro elemento. Então o primeiro elemento, a posicional dele, né, o primeiro elemento de um vetor, ele tem um índice 0. Bom, vamos ver agora como é que vai ser mostrado esse negócio aqui. Tem que salvar, né? E vamos ver qual é a saída aqui que vai dar pra gente aqui esse comando. Muito bem, então na posição 0 eu tenho o valor 50, nos demais 0, porque eu não acrescentei nenhum outro valor. Vamos acrescentar o valor vetor inteiros
vou na última posição do vetor, que é a posição 0, 1, 2, 3, o quarto elemento do vetor, eu vou colocar menos 87. Então esse valor aqui, ó, valor adicionado ao último elemento do vetor, que é o último elemento. Na verdade, ao elemento, né? Nesse caso, valor adicionado ao elemento do vetor. Então, o primeiro elemento é o 0 e o último elemento é o 3. O último elemento de um vetor sempre vai ser o tamanho do vetor menos 1. Vou salvar e vou executar isso aqui. Então, repare então que eu já coloquei, aonde eu coloquei os valores na posição certa, tá aqui, ó. Vamos pensar assim, você tem um armário com 4 gavetas. Na primeira gaveta eu coloquei o valor 50 e na última gaveta eu coloquei o valor menos 87. E no momento de percorrer o vetor, eu vou pedir para ele mostrar os valores contidos naquelas gavetas, tá? Isso aí seria uma boa forma da gente entender melhor sobre o vetor. Algumas propriedades importantes que nós já falamos aqui, né? Então eu vou colocar aqui em cima propriedades de um vetor. Então a gente pode pensar assim, que um vetor é constituído de valores de um mesmo tipo de dados. Cada elemento do vetor ocupa uma posição no vetor. Cada posição é representada por um índice. Então, cada posição é representada por um índice. Os índices de um vetor sempre começa com 0. Então, mais uma vez, né, no meu modo prolixo de ser. Então nós temos um vetor é constituído de elementos por valores de um mesmo tipo. Então no vetor eu não posso armazenar inteiros e string no mesmo vetor. Tá bom? Então, para burlar essa ideia aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um outro vetor também com as mesmas posições ou a mesma quantidade de elementos, 4. Tá? Lembrando que a quantidade de elementos é o tamanho do vetor. Então, um vetor que a gente especificou aqui com 4 elementos tem tamanho 4. Então, muito bem. Agora eu vou usar esse vetor de baixo aqui, ó, com a mesma quantidade, e digamos que eu queira colocar agora um rótulo na frente de cada gavetinha lá com um nome qualquer. Dá um nome. Vou dar um nome aqui de, vamos supor que você vai comprar 4 alimentos, 4 frutas na feira, 4 tipos de frutas. Vou chamar isso aqui de vetor também, strings, né? Então eu vou colocar aqui dentro do vetor strings,
Na posição 2, ou seja, no índice 2, na terceira posição do vetor, eu vou colocar aqui banana. Na posição 3, eu vou colocar maçã. Como eu estou usando o mesmo número e supondo que eu estou colocando na ordem aqui, eu vou sempre atribuir que o índice 1 ele vai conter no vetor inteiros, vai mostrar a quantidade, digamos assim, quantidade, né? E no vetor string aqui ele vai mostrar qual é a fruta, então a quantidade de frutas que eu vou comprar. Vamos supor nesse exemplo, um exemplo bem tranquilo aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar aqui nesse meu laço para ele mostrar, por exemplo, eu vou pedir para ele mostrar para mim aqui, right. Vou aproveitar essa estrutura aqui. Vou botar aqui quantidade, como se fosse uma lista de compra. Vou botar frutas. Qual é o vetor que tem o nome das frutas? É o vet strings. Vetor strings, né? Nesse vetor strings, na posição I, ele vai me mostrar o nome da fruta. E eu quero mostrar a quantidade no vetor I. Eu tenho quantidade. Então, nesse caso aqui, eu estou dizendo a fruta e a quantidade dessa fruta. Vou salvar, lembrando que eu só atribuí valor para o índice 2 e o índice 3 do vetor de frutas, né? Vetor de strings, desculpa. Vamos chamar de frutas aqui. Não, deixa a string mesmo, tá? Para a gente entender, porque fica mais genérico. Agora eu vou rodar esse programa, lembrando que se eu não coloquei nada nos outros elementos, ele vai mostrar 0. Outra coisa também, se eu coloquei valor no 0 e no 3, né, fica mais didático colocar aqui também que os produtos que eu comprei na feira, ou que eu preciso comprar na feira, digamos assim. Então tem aqui, vou rodar, e aí ele deve informar para mim, né, que a fruta banana eu comprei 50 e a fruta maçã eu comprei menos 87. Então, como a gente não vai comprar nada negativo, vou botar aqui 10. De novo aqui. Vamos lá. Vamos supor que você está criando lá 2 vetores para armazenar. Um você está armazenando o nome do que você vai comprar, e no outro vetor você vai mostrar a quantidade que você vai comprar. Beleza. Então, mas isso aqui não foi anotado, né? Apesar de eu ter capacidade de comprar até 4, colocar até 4 elementos no carrinho, eu só usei 2, tá? Então nesse caso aqui eu vou colocar aqui as demais frutas, né? Botar aqui vetor strings 1, eu vou colocar aqui uva e vetor strings 2, eu vou colocar aqui limão. Então nesse caso específico aqui eu tenho 4 frutas, mas eu só coloquei as quantidades no índice 0 e 3. Como eu estou usando a mesma quantidade, os índices vão bater, né? Então vou ver o que eu comprei aqui desses 4 elementos, dessas 4 posições que eu comprei,
quais são as quantidades aqui, ó, que eu tenho já no meu carrinho, que eu comprei lá na feira, enfim. Tá ali. Então, banana 50, uva 0, limão 0 e maçã 10. Então, reparem que é legal, se eu, no vetor inteiro, se eu não atribuir nada, é 0. Beleza? Então, eu vou colocar os demais aqui também. Vetor inteiros. Então, nesse caso aqui, eu estou referenciando ao índice. Então, o índice 0 aqui na minha solução, eu tenho 50. Esses índices 0 ali no outro vetor corresponde aqui a banana. Então, quanto de banana eu comprei aqui? Eu comprei, sei lá, 12 bananas, 12. Né? E vou colocar aqui no 2, no índice 2, na posição 3, no índice 2. No índice 2 aqui, na posição 3, que é o índice 2, eu vou, corresponde ao limão aqui nesse outro vetor. Eu vou colocar o que aqui? Vou colocar. Comprei, sei lá, gosto muito de suco de limão, vou botar 30 limões. Joia, fechei aqui. Beleza, então eu vou agora rodar isso aqui e programaticamente estou criando uma lista de compras usando 3 vetores. Então aqui eu tenho banana, tem 50, uva 12, limão 30, maçã 10. Ótimo, né? Beleza. Agora vamos supor que eu queira armazenar o preço desse camarada aqui. Então eu tenho que criar um novo vetor, que eu vou chamar esse vetor, eu vou colocar um novo tipo para vocês aqui, tá? O tipo decimal. Sempre que você estiver trabalhando com moeda, com valores monetários, a gente vai usar o tipo de decimal, tá? Então decimal, vetor decimal, vou colocar o nome como decimal. E aí esse vetor decimal, 1000 decimal, que também com 4. Aqui no meu contexto é muito coerente que eu utilize a mesma quantidade de itens para bater certinho os índices, né? E agora sim eu vou falar os preços, né? O vetor decimals, vou botar aqui como é uma coleção, é no plural, né? Vetor decimals, eu vou colocar aqui na posição 3, no índice 3. No índice 3 não, no índice 0 vamos colocar preço em todo mundo. Eu vou falar aqui que eu quero colocar o preço da banana aqui, vai ficar R$5,90. Aqui, toda vez que a gente especificar um valor decimal monetário direto assim, eu tenho que colocar o Mzinho para ele entender que é um valor monetário. Esse M aí é um valor monetário, dinheiro. Vou fazer nas demais no índice 1. Nesse caso aqui, o índice 1, ele é um índice que representa aqui a fruta, né? Então o 1 aqui vai ser uva. Uva aqui eu vou botar o valor de 15,80. Mais uma vez, vou colocar aqui no índice 2. Eu vou colocar aqui que o índice 2 representa o limão. Vou colocar o valor do limão como... Então nesse caso aqui vamos colocar o valor do limão 35,80. Muito bem. Então eu tenho aqui, eu vou até nomear essas seções aqui.
Essa seção aqui eu vou falar que é a quantidade, são as quantidades. Aqui eu vou colocar o nome das frutas. E aqui eu vou colocar os preços. Vamos supor que nós estamos fazendo uma pequena listinha de compra. Muito bem, agora sim fica mais claro. E aqui para eu mostrar para o nosso usuário do nosso programa, eu vou pegar aqui e colocar preço, né, preço, e vou especificar aqui em qual vetor, representando aquele índice, eu tenho a informação do preço. Então eu tenho lá em vetor decimals na posição do índice I. Pronto, beleza. Vou mandar rodar esse programa aqui. Salvei, rodando. E nesse caso eu tenho a informação aí da minha listinha com o preço, o nome o nome que eu quero comprar, a quantidade e o preço. Vou colocar na mesma ordem aqui, a gente já entendeu esse processo. Então vou colocar aqui bonitinho para ficar organizado o nosso programa. Beleza. Repare, banana, quantidade 50, preço 5,90. Uva, quantidade 12, preço 15,80. Enfim. Então, gente, aqui é o que a gente pode fazer utilizando vetores. Eu estou usando uma técnica aqui que eu estou usando a mesma quantidade de elementos em cada vetores, o valor posicional, e eu estou me referindo a esses vetores aqui pelo seu índice. Então o índice 0, sempre que eu estiver informando o índice 0 para todos os vetores, eu estou falando, por exemplo, de uma mesma informação que eu quero armazenar. No futuro, nós vamos trabalhar com orientação a objetos e nós vamos criar um objeto para armazenar isso aqui. Ou podemos armazenar um dicionário em outras linguagens, pode ser um dicionário. Podemos colocar aqui tem outras abordagens que a gente vai utilizar. Mas nessa nossa aula de vetores, nós temos essa conotação aqui, né? Enfim. Agora, essa primeira parte aqui a gente viu como ler, atribuir manualmente os valores ao vetor e como ler os valores dentro desse vetor. Muito bem. Agora nós vamos dar uma olhadinha e como seria a questão de um vetor onde eu preciso armazenar duas ou mais dimensões no vetor. Na verdade, eu quero armazenar duas dimensões no mesmo vetor. Aqui eu utilizei, para cada informação, eu usei um vetor distinto. Então, eu tenho 3 vetores para eu armazenar a minha informação. Esse vetor, cada um desses vetores aqui, a gente fala que só tem uma dimensão. Então, eu só posso armazenar um conjunto de valores, mas eu tenho um exemplo típico aí, que a gente utiliza no nosso dia a dia, que é armazenar com 2 dimensões. Então, por exemplo, esse exemplo que a gente vai dar aqui, ó, vai ser um exemplo, bidimensional. Então, esses vetores aqui, a gente agora vai passar a chamar esses vetores de vetores unidimensionais. Vetores unidimensionais. Então aqui nós temos os vetores unidimensionais, que armazenam apenas uma dimensão. E agora nós vamos estudar sobre os vetores bidimensionais. Ou seja, um vetor bidimensional, ele pode armazenar mais de uma dimensão. Eu posso armazenar mais conjuntos de valores, mais de um conjunto de valores. Então, o exemplo típico disso aqui, ó,
seria uma tabela. Porque uma tabela tem duas dimensões. Quais são as dimensões da tabela? Linhas e colunas. Então, em uma tabela eu posso armazenar linhas e colunas. Então, a tabela a gente pode falar que é um vetor bidimensional. Ele é chamado de matriz. Então, a matriz ele é um vetor com mais de uma dimensão. Então, um exemplo de uma matriz bidimensional é uma tabela. Construir uma tabela aqui, onde eu vou armazenar dois valores. Eu vou declarar um vetor aqui de, por exemplo, o matriz 4x4, né? Ou seja, o que é? Quando eu declaro uma matriz, eu tenho que informar as dimensões. No caso aqui de bidimensional, eu vou informar quantas linhas e quantas colunas. Se eu olhar para essa informação aqui, eu vou entender que eu tenho 4 posições. Cada um vetor aqui eu tenho 4 posições. Como eu vou armazenar duas dimensões, que são linhas e colunas, eu vou então dar um nome desse cara aqui de um vetor de... Eu vou colocar o preço, tá? Somente o preço aqui por quilo aqui. Eu vou armazenar o preço aqui nessa matriz. Então eu vou falar assim, ó, decimal. Eu posso falar a dimensão desse cara aqui, que é 4x4. 4 linhas, 4 colunas. Na verdade é assim. Eu vou colocar matriz preços. Matriz preços. Vou colocar new decimal. New decimal 4. Beleza. Isso aqui, ó. A partir de agora, o que a gente pode fazer é o seguinte, ó. A declaração de uma matriz bidimensional é feita dessa forma aqui direta, tá bom? Tá bem? Mas se a gente quiser abstrair essa complexidade, a gente pode, ao invés de declarar dessa forma, ó, decimal com esse ponto aqui, essa declaração dessa forma, eu posso usar a palavra reservada var. Então var decimal matriz preços. Olha, repare, mesma coisa, só muda na verdade, ó, não tem esse igual, né? Esse aqui fazer a mesma coisa, só que ao invés de declarar explicitamente, eu estou fazendo uma declaração implícita aqui. Ou seja, o C# ele vai inferir o tipo aqui a partir da minha declaração. Então estou declarando um vetor bidimensional. Por que eu sei que é bidimensional? Porque eu tenho as dimensões 4 linhas e 4 colunas. Então eu vou só escrever aqui direitinho para vocês fixarem bastante. Então, quando eu declaro um vetor, o primeiro é um vetor bidimensional, o primeiro é linha e o segundo é coluna, tá? Então, as dimensões. Beleza, então tem aqui as dimensões. Aí, para eu percorrer esse vetor, eu vou ter que usar o que a gente chama de uma técnica de looping aninhado, tá? Esse looping aninhado aqui, eu vou ter que usar, eu vou comentar aqui, tá? Na verdade, eu vou comentar, vou fazer aqui embaixo também. Então, eu vou fazer o seguinte, vou precisar usar duas variáveis, writeLine. Eu vou colocar aqui a informação do preço. Repare que aqui dentro eu tenho especificado o preço. Eu vou pedir para ele mostrar o preço. Aqui um ponto a observar.
Então é como se fosse um vetor dentro do vetor. Então quando a gente tem um vetor bidimensional, a gente tem ali então uma matriz onde cada linha da matriz é um vetor. Na primeira dimensão a gente precisa saber qual é o tamanho da primeira dimensão e também qual é o tamanho da segunda dimensão. A primeira dimensão do vetor é a dimensão 0, a segunda dimensão é o valor 1. Porque se você verificar, quando a gente declarou o nosso vetor ele tem 4 linhas e 4 colunas. Agora sim, ele vai percorrer os dados aqui dessa matriz corretamente. Então, se eu pegar aqui e colocar um .NET Run, esse .NET Run vai ler corretamente os valores. Aí você vai ver exatamente a forma que nós queríamos. Repare que nenhum valor está inferido aqui. Nenhum valor foi inferido. Tá? Mas o nosso objetivo aqui é exatamente ver a posição, o valor posicional daqui. Ao invés dele escrever a string, eu quero que ele informe os valores contidos ali naquele elemento, né? Aí sim, agora sim, na posição 0, 0, 0, 1, até 3, 3, que é a última célula do vetor. Então nesse caso aqui, repare que está tudo zerado. Por que está zerado? Porque de fato é, né? De fato está zerado. Então se eu atribuir, por exemplo, o valor, vamos supor que eu quero colocar o valor aqui do limão. Ocupa a posição 2 do vetor de strings. O índice 2 aqui do vetor, da linha da matriz, é limão. Então eu vou atribuir aqui, antes de fazer o laço, eu vou colocar aqui matriz, preços. E 2, na linha 2, eu vou procurar aqui também o preço do limão aqui. Então o preço do limão aqui, eu vou ver aqui o preço do limão também no índice 2 do vetor decimal, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o 2, 2, eu vou dizer que é o preço do limão. Então para eu pegar aqui, né, para eu pegar aqui o preço do limão, eu vou especificar que é o vetor decimals, que é onde eu estou armazenando aqui o preço, né? Que ocupa a posição 2. Com isso eu estou colocando na minha matriz aqui, ó, na linha 2, coluna 2, o valor 2, o valor do vetor decimals 2, que é o preço do limão, no caso, né? E agora eu vou rodar aqui a rotina novamente, e aí .NET Run, e aí ele vai estar aqui, ó, preço 22, que eu sei que é o preço do limão. Se eu quiser melhorar ainda mais, incrementar ainda mais, né, esse programa aqui, eu posso aqui dentro, aqui na hora de percorrer a linha, eu posso informar. Eu sei que o nome da fruta está no vetor de strings, na posição 2. Está aqui então a linha contendo essas informações. Agora repare que eu vou compilar, vou rodar aqui e ele vai me informar o preço que eu coloquei ali. Está ali, ó, bateu certinho o valor do limão, né? O preço do limão está aqui. Nesse caso, o vetor string eu coloquei 8. Só que aqui, ó, o vetor de string 2 não, porque eu estou fixando, né? Eu vou colocar aqui a linha, né? Porque é essa linha que vai informar o valor da fruta. Quando não tiver o valor da fruta, ele não vai mostrar nada. Aqui eu fixei, eu chumbei, né, a linha. Por isso que ele colocou só limão em todas as linhas. Então eu sempre coloco esses problemas aparecendo para que a gente entenda os erros que ocorrem. Então nós temos o erro aí de ultrapassar os limites do vetor quando a gente não define o índice corretamente, né? E também temos esse outro problema aqui, que é você chumbar um valor. Rodando essa aplicação, eu vou ter exatamente. Como eu não coloquei na minha matriz os valores, os preços, né? Eu tenho aqui zerados, onde eu não botei o valor, e eu tenho aqui o valor correto, valor monetário já, do limão que eu coloquei o valor. Ah, mas eu quero dar o preço também
da maçã. Então a maçã ocupa o terceiro, né? A terceira posição. Então eu vou colocar aqui o valor da maçã. Vou pedir para na matriz preços, na linha 3, maçã, qual é a linha mesmo? A linha da maçã é a linha 3, o índice 3, a linha 3, e ela também, a posição dela é a 3, né? 3 vai ser o meu, na linha 3, coluna 3, vai ser o vetor 3, que é o preço da maçã. Preço da maçã. Beleza, feito isso, vou compilar e vai dar certinho o resultado que a gente deseja. Tá aí, tá feito. Então eu tenho a maçã tem preço e o limão também tem preço, tá? Então é isso aí. A nossa primeira parte dos estudos sobre vetores a gente já desenvolveu. Então um vetor que tem uma única dimensão, que só tem a linha ou só tem a coluna, é um vetor unidimensional. Um vetor com mais de uma dimensão é um vetor, no caso, se tiver duas dimensões, vai ser um vetor bidimensional. Um vetor bidimensional, um representante mais característico é a tabela. Então, uma tabela é constituída de linhas e colunas, logo tem duas dimensões. A gente viu também como declarar um vetor bidimensional, que a gente tem que informar para ele quantas linhas e quantas colunas. Então, na linha 44 aqui, se a gente fosse atribuir desse jeito, a gente declararia desse jeito. Usando a notação do var, né? Nós temos aqui, ó, as dimensões do vetor. A gente está usando o tipo decimal, que é para armazenar valores, né? Valores monetários. E beleza. E eu peguei já os valores que já está dentro de um vetor. Eu quero que vocês deem uma olhada nesse código bem tranquilo, bem profundamente, né? Para que vocês entendam esse mecanismo. E é isso aí. Na próxima aula nós vamos trabalhar algumas operações com vetores, tá bom? Então o nosso estudo só está começando. É isso aí, até a próxima aula.